Salve, salve, meus amigos e amigas, focados e focadas, sejam muito bem-vindos ao Focado no Edital. Eu me chamo Igor Daltro, sou professor de Direito Administrativo, de Estatuto, de Ética e estou aqui hoje para trabalhar com vocês uma lei que, olha, deixou de ser lei do cão. Pois é, porque agora quando a gente fala de licitações públicas e contratos administrativos, a gente já está deixando de falar da Lei 8666/93, que era a Lei 8666/93. Essa lei não era de Deus. Essa lei ela subiu, ela não desceu. Porque essa lei realmente não era legal, não. Ela era muito confusa, graças a Deus que ela está sendo superada. Eu digo está sendo superada por quê? Porque a Lei Nova de Licitações e Contratos ela é de 1º de abril de 2021 e somente em 1º de abril de 2023 é que a lei antiga deixará de existir. Então, até lá, nós temos a lei antiga e a nova coexistindo no mesmo ordenamento jurídico, porque a nova já está em vigor, já está vigente, e a antiga só morre. Vaso ruim não quebra. A lei antiga só morre em 2023, no dia 1º de abril de 2023. Beleza, queridos? Agora, por que então nós estamos trabalhando a nova lei de licitações? Porque o seu edital ainda não saiu. O universo do seu edital para o concurso da UF, aqui no Focado, a gente grava especificamente para o teu concurso. Então, no universo do seu concurso para a UF sair, a possibilidade desse teu edital sair já com a antiga lei de fora da jogada já é real. Então a gente grava aqui a nova lei de licitações. A gente até fala em algum momento da lei antiga, mas não muito. Só para fazer um breve comparativo, para dizer assim, olha, a lei antiga era diferente, era assim. Mas a gente vai trabalhar a nova lei de licitações e contratos. E que lei é essa? É a lei 14.133 de 2021, de 1º de abril de 2021, mas não é mentira. Porque é de 1º de abril, mas não é mentira não. Essa lei é de verdade. Foram tantas as vezes que ela bateu na trave para sair, não saía, que parecia até que não quer sair mesmo, né? Mas finalmente ela saiu. Então, sem maiores delongas, vamos ao que interessa, vamos estudar, porque eu queria inicialmente falar com vocês o seguinte: o que é uma licitação? Professor, não, faz o favor. Antes de você falar do que é licitação, me explica melhor como é que ficou essa relação da lei antiga com a lei nova. Como é que ficou? Bom, deixa eu ficar pequenininho aqui. E a gente vai aqui no primeiro slide falar um pouquinho sobre isso, para depois a gente bater esse papo sobre o que é uma licitação nesse nosso bloco inicial. O que mudou com a nova legislação? Bom, primeiro eu queria que você entendesse que no direito administrativo, na doutrina, a galera que escreve livro e tudo mais, eles tinham uma ideia, eles tinham um pensamento, eles tinham uma vontade de uma lei mais disruptiva, uma lei mais inovadora, uma lei mais desbravadora, aquela lei que, nossa, uau, trouxe um monte de novidade e tudo mais. E essa lei, nesse ponto, ela deu um belo chute no meio das pernas, um belo bico na canela, e deixou todo mundo meio arriado, meio chororô, meio triste, meio chateado, sem vontade de cantar uma bela canção. Por quê? Porque essa lei não trouxe tanta novidade assim, não. Trouxe algumas, é verdade. O diálogo competitivo, por exemplo, é a grande novidade. Mas ela poderia ter trazido mais. Não trouxe. Mas, então foi uma lei ruim? Não foi boa? Foi boa. Ela fez um compilado do que nós tínhamos de positivo no mundo das licitações até o presente momento. Até, no caso, a sua existência, seu início. Foi 1º de abril de 2021. Até aquela data ali, tudo que tinha basicamente de mais positivo que a administração vinha fazendo foi colocar naquela lei. Aí você vai dizer, professor, então não há uma nova lei de licitações? É sim. Por quê? A gente tinha o mundo das licitações todo retalhado. A gente tinha a Lei Geral de Licitações, que eu vou anotar aqui para vocês, ó. Era a Lei 8666, né? 8666 de 93. Era a Lei 10.520 de 2002 e também a Lei 12.462 de 2006.
2011. Essa aqui era o RDC, né? O Regime Diferenciado de Contratações. Então, basicamente, as contratações públicas tomavam como referência essas 3 leis aí. A Lei Geral de Licitações, você vai vendo que de 9 em 9 anos vem surgindo uma nova, né? 9 anos depois surgiu a Lei do Pregão. Aí o pregão tomou conta do mundo das licitações. De 2002 em diante, o pregão era utilizado em 90% das licitações. E depois surgiu o regime diferenciado de contratações. Inicialmente surgiu só para as obras de infraestrutura e de infraestrutura aeroportuária nas cidades sedes para os eventos esportivos de grande porte. Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíada e Paralimpíada. Depois abriu lá para as obras do PAC, obras de segurança pública, obras de, por exemplo, tecnologia, enfim, obras do SUS, foram abrindo para algumas outras possibilidades. E aí tudo tinha de positivo nessas 3 leis foi compilado em uma lei só, que é a 14.133. E é por isso que essa nova lei acabou justamente com essas 3 aí, mas acabou com um prazinho, né? Essas leis, elas são revogadas em 2 anos. Então, revogadas. Opa. Revogadas em 2 anos. 2 anos a partir de quando? A partir de 1º de janeiro de 2021, que foi quando... 1º de janeiro. Olha, rapaz, o professor está desconcentrado aqui, hein? Vamos voltar. Terra chamando, professor. 1º de abril de 2021. Então, 2 anos, 1º de abril de 2023, não haverão mais essas leis. Isso está lá no final da nova lei de licitações. Que nova lei é essa? É a lei 14.133/21. Essa é a nova lei de licitações e contratos. Lá no seu artigo 193, inciso 1 e 2, fala sobre o tema. É bem verdade que um trecho da 8666, da Lei Geral de Licitações, já foi imediatamente revogado. Qual foi o trecho? A parte de crimes e penas de licitações. Crimes específicos para as licitações públicas. Já saiu imediatamente do 8666 e foi para onde? Para o Código Penal, que era onde sempre deveria ter estado. Nunca tinha que ter crime de licitação na lei de licitação, rapaz. Meu Deus, quando caísse em prova, e eu lá tenho que ficar explicando coisa de direito penal. Eu sou professor de direito administrativo e eu tinha que dar aula disso. Era um inferno. Mas quando caía era decoreba. Apenas. Se era de 2 a 3 anos, se era de 2 a 5 anos, 2 a 4 anos. Era chato pra caramba, verdade é essa. E saiu de vez lá, aleluia, e foi lá pro Código Penal. Então essa parte já foi revogada imediatamente. O resto do 8666, 2 anos. Aí vem a tua pergunta, professor, então qual a lei que a administração deve utilizar? A administração deve usar a lei nova, deve usar a lei antiga. O administrador público vai escolher. Ele escolhe qual a lei de licitações ele vai usar. Se ele usa a antiga, se ele usa a nova. Fica a critério do administrador público. Fica a critério do administrador público. Ele vai escolher. Vou te dizer que hoje, olha que eu estou gravando esse vídeo aula para você no final de 2022, hein? Do meio para o final de 2022. Hoje ainda estão utilizando, em sua grande maioria, a Lei 8666/93. Eles estão recusando a nova lei. Eles vão empurrar com a barriga o máximo que puderem. A verdade é essa. Mas, professor, aí tem uma dúvida. E no caso de contratos celebrados com base na lei anterior, e esta atingir sua data de revogação. Então, vamos lá. Começou lá uma licitação, ou foi celebrado um contrato, no dia 10 de janeiro de 2023. Lá em maio de 2023, onde já não tem mais a lei antiga, como é que vai continuar aquela licitação? Vai ter que se adaptar à lei nova? Como é que vai ser aquele contrato? Vai ter que se adaptar à lei nova? Não. O que começou com base na lei antiga vai de acordo com a lei antiga. Agora, a partir de 1º de abril de 2023, nada mais pode se iniciar com a lei antiga. Tem que iniciar com a 14.133/21. Isso está lá no artigo 190 e 191 da nova lei de licitações e contratos. Beleza, meus queridos? Agora, eu trago para vocês, vamos aí numa informação aqui importante, e nisso a nova lei, ela foi
foi corrigido, né? Que é o seguinte: a quem se aplica a nova lei? Espera aí, que eu acabei de ser sabotado aqui, caiu a minha pontinha. Vamos lá. Pronto. A quem se aplica a nova lei? A nova lei, ela se aplica à administração pública, direta, às autarquias e ainda às fundações públicas. Tá? Professor, e as estatais que estão aqui embaixo? Então, as estatais, elas têm uma lei delas, que é a Lei 13.303/16. Essa lei, instituída especificamente por atendimento ao artigo 173 da Constituição, no parágrafo 1º, mais especificamente, no inciso 2 ou 3, não lembro agora, acho que é 173, parágrafo 1º, inciso 2, pode ser o 3, não me recordo, da Constituição, dizia que as estatais deveriam ter um estatuto próprio delas e que esse estatuto próprio ele deveria ter um tratamento específico para licitações e contratos. A ideia é muito simples. Olha, você tem que ter uma licitação, você tem que ter um tipo de licitação de celebração de contrato diferente para as estatais, porque elas estão concorrendo com a iniciativa privada. Então tem que ser uma coisa menos burocrática, uma coisa mais ágil, mais simples, né? Pois é. E aí fizeram a lei das estatais em 2016, que é muito parecido com a nova lei de licitações e contratos, porque de 2016 para cá o mundo das licitações não mudou muito. Está falando de 5 anos. 5 anos no direito não é nenhuma grande maravilha, é pouca coisa. Então, não teve uma mudança tão grande, algumas pequenas mudanças, mas muito do que estava na lei dos estatais já está na nova lei de licitações também, tá bom? Mas não, a nova lei não se aplica às estatais. Agora, a nova lei se aplica a mais alguém? Se aplica aos fundos especiais. O que são fundos especiais? Bom, o poder público ele faz gestão de fundos, tipo o FGTS, o Fundo de Garantia do Trabalhador. Na gestão desses fundos, deve haver a licitação para as suas contratações. E além desses fundos especiais, nós temos ainda as entidades controladas pelo poder público. Aquelas entidades que o poder público, de alguma maneira, tem percentual nelas, exerce algum tipo de controle. Entidades controladas pelo poder público. Beleza, galera? Então, a nova lei se aplica essencialmente para esse pessoal aí, tá bom? Seguinte, aqui eu vou falar dos conceitos, ou do conceito e dos objetivos de uma licitação, com aquelas adições que a nova lei já trouxe, né? Porque vai se repetir o que já tinha no 8666, mas com as novidades da nova lei de licitações e contratos. Mas eu deixo para falar sobre esse assunto com vocês no nosso próximo bloco. Clica aí embaixo que eu venho, que esse tema aqui a gente tem bastante coisa para falar.